Muito bem. Abre a tua Bíblia em Êxodo capítulo 3. E eu quero continuar conversando com você em cima desse texto. O tema da mensagem de hoje é Foque no Monte. Ok? Foque no Monte. Quando nós nos referimos, a maioria das vezes, ao evento da libertação do Egito, quando Moisés tira o povo hebreu do cativeiro egípcio, é normal que a gente pense no lugar onde eles deveriam chegar, que era a Terra Prometida. E sempre nós comentamos assim, a bênção da libertação, a saída do Egito, todos os eventos que aconteceram, e o povo sai, passa pelo deserto para chegar na Terra Prometida. A maioria das vezes, talvez você concorde comigo, que a maioria das mensagens e tudo que a gente ouve a respeito desse episódio, desse momento histórico importantíssimo de Israel, dá ênfase na libertação do Egito, de tão extraordinário que foi, e ênfase à caminhada do deserto, de muitas coisas que aconteceram no deserto, e a gente menciona muitas das coisas que aconteceram no deserto, mas focando sempre a bênção da Terra Prometida. Então é preciso chegar na Terra Prometida. O alvo é a Terra Prometida. O alvo é o cumprimento das promessas. O alvo é a bênção da Terra Prometida. No entanto, a gente observa algo muito curioso, que embora Deus tenha falado para Moisés, de que Deus levaria o povo para a Terra Prometida, quando ele fala com Moisés para compartilhar com o faraó, não fala para faraó, diga para faraó que o Senhor me enviou para retirar o meu povo do Egito para levá-lo para Canaã, para levá-lo para a terra da promessa. Deus não fala assim com Moisés. Quando Moisés ouve essa comissão da parte de Deus, o que Deus fala para Moisés é: vai lá e fala para Faraó que o Senhor me enviou a vós. Você deve libertar o meu povo, para que ele se encontre comigo e vá sacrificar a mim a caminho de 3 dias. Amém? A meta parece que não era a terra prometida. A meta era um monte. No caminho de 3 dias. Ou alguma coisa, não dava para chegar em 3 dias no Monte Sinai. Mas era alguma coisa que ia acontecer em 3 dias de caminhada ali. E eu quero chamar sua atenção para isso, porque o fogo da presença. Quando nós compartilhamos sobre esse tema domingo passado, e a gente veio compartilhando a primeira palavra do ano, a segunda, a terceira, todas elas estão focando no tema deste ano, que é o fogo da presença. Algo está sendo construído. Eu peço a sua atenção. Se você está em casa por causa da chuva, ou é de outra cidade e acompanha a gente, nós que estamos aqui, se por algum motivo você não esteve presente e não assistiu às mensagens desde o começo do ano, eu peço que você assista, eu peço que você entre na nossa conta, porque algo está sendo construído com essas palavras, e cada palavra é muito, muito importante. Domingo passado falamos do fogo da presença, e o que eu quero repartir com você hoje é quase que uma continuidade. Domingo passado fomos do capítulo 3 até o verso 11, e há algo que eu quero notar a partir do verso 12, hoje, do capítulo 3 de Êxodo, mas eu não vou ficar parado aqui, eu quero mencionar alguns eventos, algumas caminhadas, todo o livro de Êxodo, e eu estou orando a Deus para me dar graça e concisão, para poder repartir com você o que está no meu coração para hoje. Eu espero que, se der tempo, eu rompo e dou continuidade. Rompo não, mas eu seguro e dou continuidade no domingo que vem. Mas há algo muito importante que Deus fez queimar no meu coração, uma verdade que pode fazer a grande diferença uma grande diferença na nossa vida. Porque, às vezes, a gente está mirando na coisa errada. A gente está mirando na bênção. Mas algo de errado nisso? Não necessariamente.
Mas quando a gente entende como Deus funciona, quando a gente entende como Deus é, quando a gente entende pela sua palavra como é que a mente de Deus funciona, e como a gente entende como é que Deus se move, como Deus constrói as coisas na nossa vida, como Ele trata a nossa vida, quais são os seus propósitos quando Ele nos coloca num caminho de um deserto, no meio de um deserto, aí eu tenho que, entendendo Deus, corresponder com a sua vontade. Eu tenho que reformular toda a minha forma de pensar. Eu tenho que reformular nosso jeito de sentir. Eu tenho que reformular a minha compreensão. É uma das coisas que eu oro constantemente a minha vida inteira. E estes dias eu tenho orado mais ainda para que o Senhor purifique a minha mente, me ensine a pensar com a mente de Cristo mesmo, de verdade. Muitas vezes eu preguei e fiz essas afirmações. Eu preciso confessar a você que nas últimas semanas, eu diria nos últimos meses, eu tenho orado essa oração com muita força, praticamente todos os dias, com muita força. Senhor, faz eu entender, não apenas entender, Deus não está limitado à minha compreensão e a minha vida cristã também não bate no teto da minha compreensão, a minha fé transcende. Amém? Eu não tenho que entender tudo, nem tudo a gente entende, mas eu estou pedindo a Deus e clamando a Deus para que Ele me dê a mente de Cristo, para que eu melhore, para que eu consiga enxergar as coisas, a vida, a minha própria vida, e todas as coisas, e o nosso tempo, e a nossa geração, o tempo em que nós estamos, o tempo em que nós somos igreja na história, o tempo que eu sou pastor na história, e o nosso papel, né, na história em que nós estamos envolvidos, mas tudo ele da perspectiva de Deus, com os olhos de Jesus, com a mente de Jesus. Eu preciso entender essas coisas. E com isso, eu tenho orado ao Senhor para que todo tipo de contaminação que o mundo gerou na minha mente, o jeito de pensar do mundo, o jeito de sentir do mundo, o jeito de valorar no mundo, o jeito de entender todas as coisas do mundo, tudo isso seja destruído em mim. O que de fato tem valor para Deus, o que de fato não tem valor para Deus, sabe? E eu não posso funcionar com os padrões, nos padrões do mundo, eu não posso funcionar. Eu não estou dizendo que a gente vai ser retirado, a gente trabalha no mundo, a gente estuda no mundo, a gente se relaciona no mundo, a gente serve as pessoas no mundo, tudo isso. Mas não é disso que eu estou falando, não é das pessoas que eu estou falando dos sistemas. Estou falando dos sistemas de pensamento, das estruturas de pensamento, das formas de pensar todas as coisas. E muitas dessas coisas estão contaminadas pelo pecado, estão contaminadas pelo diabo. Lá em São Paulo, eu atendi uma pessoa, quando eu pastoreava lá, ela tinha lido muitos livros, era uma senhora, ela tinha lido muitos livros de uma outra religião, oriental, muitos livros. E algumas religiões orientais, existem demônios específicos, em cada cultura, em cada coisa, a maneira como eles funcionam. Existem algumas religiões orientais em que os demônios que agem na mente, eles são muito fortes. E nós começamos a acompanhar essa mulher, ela começou a vir o culto e a gente acompanhava ela, e a gente pregava, e no final a gente ia conversar, a gente cumprimentava, falei, tudo bem, pastor, mas eu tive uma dificuldade de compreender as coisas. Ah, é? Não, mas continua, persevera. Está lendo a Bíblia e tal. E passaram alguns meses. E depois de alguns meses, ela disse assim, numa conversa que nós tivemos, ela disse assim, pastor, eu não consigo entender a Bíblia. Eu leio e não consigo entender nada. Eu não consigo entender o que o Senhor fala. Eu não consigo entender muitas coisas. Eu me sinto como se eu estivesse travada. Eu venho para a igreja, eu tenho meu dia, minha semana, mas quando eu venho para a igreja e eu sento aqui nas cadeiras e me ponho a prestar atenção e a cultuar aqui junto com a igreja e tal, de alguma maneira a minha mente fica travada e parece que tudo vira uma grande confusão. Falei, eu quero ouvir mais a senhora. E ela, na conversa, falei, mas quais são as suas experiências? Passou em igrejas, e que material a senhora leu e tal, e ela começou a repartir conosco, e ela disse que leu uma quantidade enorme de livros que pertenciam a essa religião oriental,
e nós fomos identificando que eram religiões que a ação de demônios na mente era muito, muito forte, que provocavam cadeias mentais, cadeias na compreensão, muitas cadeias. Nós passamos a orar com essa irmã, a ministrar na vida dessa irmã, a passar por um tipo de libertação, de maneira que ela foi renegando esses conhecimentos e essas informações, tudo que ela tinha referente a essas religiões que não tinham a ver com Deus, que não tinham a ver com Jesus Cristo, que não tinham a ver com o único e verdadeiro caminho, que se chama Jesus Cristo, né? Então, nós iniciamos um processo de cura e libertação da mente. Depois de algum tempo, ela veio testemunhando: pastor, eu estou compreendendo, pastor, eu li a Bíblia, eu entendi essa semana, mas tudo num processo de libertação da mente. Amados, o mundo jaz no maligno junto com todos os seus sistemas, e nós todos somos bombardeados o tempo inteiro com bombas de mentira, de engano, de falsidade, de compreensão equivocada da vida, compreensão equivocada da família, compreensão equivocada da sexualidade, compreensão equivocada da nossa própria saúde, compreensão equivocada a respeito das estruturas sociais, compreensão equivocada sobre religião, compreensão equivocada sobre moral, compreensão equivocada sobre um monte de coisa. O tempo inteiro o diabo trabalha, ele é o pai da mentira, ele trabalha com as suas principais ferramentas relacionadas com quem ele é o pai da mentira. Então, ele sempre vai trabalhar para produzir não apenas o contraponto, mas uma confusão para impedir as pessoas de compreenderem a verdade, de entenderem a necessidade da salvação, entenderem a necessidade da consagração, entenderem a necessidade do compromisso com Jesus e com o Evangelho, entenderem a necessidade do compromisso com a igreja. Amém? Um compromisso com a igreja. É importante que a gente assuma as nossas responsabilidades no reino de Deus e que a gente aprenda a viver a vida de Cristo, abandonando a nossa. É o tempo inteiro. Bombardeio, bombardeio, bombardeio na nossa mente. Se você não ficar atento, se você não comer da palavra de Deus todo dia, se você não se alimentar da presença de Deus, se você não se alimentar do trono de Deus, dos valores de Deus, da presença de Deus, diante do seu trono, nos seus ambientes de devoção, nos seus momentos de devoção, de oração, de estudo da palavra de Deus, a tua cabeça vai ser um balde de coisa ruim, porque 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos de oração e leitura da palavra contra quanto tempo de televisão, quanto tempo de rede social, quanto tempo de besteira, quanto tempo de piada, quanto tempo de filme indecente, quanto tempo de imagem na internet, quanto tempo? Estão comigo, gente? Estão comigo? Tem sentido isso que eu estou falando? Tem sentido? Isso. É meio que desequilibrado. A gente precisa aprender a pensar do jeito de Deus, aprender a entender as coisas do jeito de Deus. E uma das coisas que eu noto aqui, os homens de Deus, as mulheres de Deus, é que muitos, por às vezes imaturidade e incompreensão, focam a vida cristã na coisa errada. Isso é parte das estruturas malignas no mundo, que coloca o homem como centro, a satisfação das nossas necessidades e desejos como a coisa principal da vida. E no Evangelho, a gente morre para nós mesmos. No Evangelho, a gente abre mão de nós mesmos. No Evangelho, a gente morre na cruz para viver a vida de Jesus. Aquilo que Ele quer para mim, é assim no Evangelho. E tem uma voz que soa no nosso ouvido dizendo assim: não vamos exagerar não, para não ficar fanático. Não vamos exagerar não é tudo isso não, mãe, deixa eu continuar a minha vida do jeito que é. Mas os valores do reino de Deus, eles precisam ser vivenciados de maneira integral. Nós somos provocados
a querer ter vantagem em tudo sempre, 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 e focar sempre naquilo que nos faz bem, aquilo que é bom, aquilo que é bênção, aquilo que é promessa, aquilo que é todo tipo de dividendo, todo tipo de coisa boa que a palavra de Deus apresenta para nós, é bom, mas Deus quer essas coisas todas para nós. O problema é que a gente faz o caminho errado. E Deus, Ele não entorta a sua palavra para nos beneficiar. Ele não é encontrado no atalho. Deus só é encontrado na via principal da sua vontade. E quando a gente quer pegar um atalho, a gente não chega no lugar. É como querer chegar na terra prometida sem passar pelo Sinai. Tem que ir para o monte. A bênção é uma consequência. Aliás, Moisés mesmo que disse, esquenta não, fica de boa com Deus aí, que a bênção vai alcançar você, mesmo que você corra muito, mesmo que você seja um velocista. Ela vai alcançar você, vai te pegar. Você não vai conseguir fugir da bênção. Por que a gente teima em trocar de posição e ficar correndo atrás dela? Porque a gente quer um atalho. Porque o atalho não nos provoca o compromisso, não nos provoca a santidade. É como se eu quisesse chegar em Canaã cortando o caminho por outro lugar, cortando o caminho por outra terra, fazendo um outro caminho, que Deus não está me conduzindo. Não dá para pegar atalho para chegar na bênção, não dá para pegar atalho para chegar na terra prometida. Você tem que passar pelos lugares que Deus te conduzir, e o lugar principal no deserto, em que o povo tinha que passar, era o monte do Senhor, era Horebe. Não dá para ir direto para a terra prometida, tem que passar em Horebe. Mas em Horebe aconteceu um monte de coisa. O povo quase foi morto, uma parte morreu de verdade. É lugar de peneira, é lugar de prova, é lugar de ser santificado, é lugar de você ser queimado na presença de Deus. Nem chegamos em Canaã ainda, nem chegamos na terra prometida. A gente tem que estacionar, tem que acampar em Horebe. Tem gente que está querendo sair correndo para a terra prometida. Tem que acampar em Horebe. Fale comigo, eu tenho que acampar em Horebe. Esse é o caminho. O foco não é Canaã. O foco não é a terra prometida. O foco é o monte do Senhor e a sua presença. Porque se a gente quer cortar caminho, a gente fica pedindo bênção, pedindo bênção, pedindo bênção, e a gente parece que está correndo atrás da bênção e ela está fugindo de nós. Mas quando você foca no Senhor, Deus fala assim, eu vou com vocês e eu conduzo vocês. Não é que Deus não quer botar você lá, Deus quer, mas só que tem que ser do jeito dele. Deus quer te abençoar? Claro que Deus quer, Deus é bom, o papai é bom, ele é rico, ele é bondoso e generoso, não dá a graça por medida, não dá a bênção por medida, a vontade dele é que a nossa medida seja sacudida e transbordante. Em todas as coisas, essa é a vontade de Deus. O problema é que eu foco na medida sacudida e transbordante e deixo de andar com Jesus. Não dá. Eu tenho que ter comunhão com Jesus, eu tenho que andar com Ele, eu tenho que me fazer unha e carne com Ele, eu tenho que fazer misturar minha vida com Jesus. O foco é Jesus. O foco não é o que Ele me dá, o foco é o próprio Jesus. Se eu amar o benefício ou a bênção mais do que a Jesus, isso é idolatria. Aí a bênção se torna um ídolo. Estão comigo? A bênção se torna um ídolo. Mas Deus prometeu, mas o lugar está trocado no coração. A questão não é o ídolo é uma coisa só, ou é ou não é. Não. O ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar errado no nosso coração. Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Deus é o número 1. É prioridade máxima. Se tem alguma coisa dentro de nós, no lugar do 1,
Deus fica em dois, esse número um, o que eu coloco em primeiro lugar é um ídolo. E os idólatras não herdarão o reino dos céus. Não é uma estátua. Não é um quadro na parede. Não é um colar. Não é uma fita. Mas pode ser que haja um ídolo estabelecido dentro do nosso coração, que está no lugar de Deus. Pode ser o que for, pode ser o próprio casamento, pode ser os filhos, pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser até o ministério. Porque nada, em nenhum ministério, pode ocupar o lugar de Deus no teu coração. Estão comigo, gente? A sua presença. O foco é um monte, não é a terra prometida. Há algo no meio do deserto que deve fascinar nosso coração mais do que a bênção da terra prometida. Será essa coisa? A resposta é o monte do Senhor. Entre o cativeiro e a terra da promessa, temos que acampar no monte do Senhor. Neste lugar seremos provados, depurados, santificados e confirmados como povo do reino, para, na companhia de Deus, seguirmos para os propósitos de sua vontade. Não importa, se Deus ficasse no deserto mais tempo, era lá que eu ia ficar, porque Deus estava lá. Porque o meu foco é Deus. É a sua presença. É a sua intimidade. É o seu coração. São as coisas que Deus ama. As coisas que Deus quer. E esse é o meu foco. É Deus, a própria pessoa de Deus. Quando eu me realizo em Deus, eu até fujo, mas as bênçãos me alcançam. Quando eu me realizo em Deus, Deus mesmo nos conduz para as promessas e Ele mesmo conduz as bênçãos na nossa direção. Amém, queridos? Mire no monte e deixe Deus te conduzir até o pleno cumprimento de suas promessas. Mas mire no monte. O alvo é o monte. E a história de Israel, ele conta isso para nós. E eu quero passear um pouquinho pela história de Israel, aqui desse momento, porque entre a saída do Egito e até o Monte Sinai, e depois até Cades Barneia, e depois a entrada do Egito, 40 anos se passaram. Mas vamos pensar aqui comigo. Moisés está saindo com o povo no dia 15 do primeiro mês, mês de Abib, é o primeiro mês de Israel, março e abril. E assim ele se põe a caminho do deserto. E o primeiro lugar, depois de 3 dias de caminhada, que eles encontram é Mara. E Êxodo capítulo 3, nesse primeiro momento, Deus levaria o povo para a terra prometida, mas a meta era o monte do Senhor. Êxodo 3:1, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Onde Moisés estava? No monte de Deus, em Horebe. Ele estava em Midian, como dissemos domingo passado. Ele caminhou com as ovelhas perto de 200 quilômetros até chegar em Horebe. E ele estava lá. E lá ele viu a sarça. Lá ele viu a sarça ardendo e teve interesse de se aproximar. Ok? Verso 8. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão. Aí os versos de 2 a 7. O diálogo, né, entre Deus e Moisés, a proximidade da sarça e tal. Por isso desci, a fim de livrá-lo. Deus falando para Moisés, no verso 8. Da mão dos egípcios. E para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla,
terra que mana leite e mel, no lugar do cananeu, Eteu, Amorreu, Ferezeu, Eveu e Jebuseu, que é a terra de Canaã. E no verso 12, está assim, Deus lhe respondeu. Ele faz uma pergunta nos versos 10 e 11, e Deus responde para Moisés no verso 12, e a resposta de Deus é muito importante, diz assim, Deus lhe respondeu, eu serei contigo. Eu tinha medo e tal. Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Onde é que ele estava? No Monte Horebe. Onde Deus está dizendo para Moisés trazer o povo? No Monte Horebe. Nós passamos ali, o líder passa por ali, Moisés passou por ali. Depois ele vai trazer o povo aonde ele estava. Amém, gente? Eu me preocupo como líder de ocupar esse lugar, de estar nesse lugar, de dizer para vocês, o lugar da oração é um lugar de cura, é um lugar de refrigério, é um lugar de choro também, é um lugar de gemido também, o lugar da oração. Mas é um lugar em que a nossa fé é fortalecida. É um lugar em que, às vezes, quando eu tenho algumas crises emocionais, e estou num tempo em que eu preciso voltar a tomar um Amitril, a tomar um outros remédio aí, que sei lá, eu nem lembro os nomes deles, o único que eu lembro é o Amitril, mas tem mais uns 2 aí. Sabe de uma coisa? Eu vou orar. E eu fico lembrando como Deus é a minha fonte. Eu tenho que lembrar a minha própria alma, porque eu tenho que ajustar o meu ser ao céu. Alguma coisa está desajustada na minha vida e eu tenho que ir para esse lugar. E nesse lugar, o Espírito Santo, quanto mais tempo eu passo nesse lugar, mais as coisas dentro de mim vão ajustando. E Deus vai colocando, não, Paulo, isso aqui, tira isso, bota em nível 3, 4 e bota aqui adoração durante o dia de novo, aqui no nível 1. Aí, uma coisa mais elementar, tantas vezes eu vivi, tantas vezes eu preguei, tantas vezes eu ensinei, e às vezes, no meio de um tempo de luta, eu esqueço de adorar. Aí nesse lugar, o Espírito Santo fala assim, passa um tempo adorando aí. No meio da adoração, vem uma força. No meio da adoração e da oração, num tempo que às vezes é melhor orar em línguas do que com o nosso próprio entendimento, porque às vezes a gente não sabe nem direito o que pedir, porque é isso que o Espírito Santo faz, é isso que Paulo fala em Romanos 8. Eu prefiro orar em línguas em alguns momentos, deixa eu orar em línguas porque eu sei que eu não vou errar se eu orar em línguas. Eu fico orando em línguas e em algum momento vem uma carga de presença, uma carga de paz, uma carga de consolo, uma carga de descanso na minha alma que só pode ser sobrenatural. É um lugar onde nós somos tratados, onde nós somos curados. Eu ainda tenho que administrar minha saúde emocional. Eu tenho que ainda administrar minha saúde emocional. E se Deus não curou ainda, é porque há um propósito até nisso. Eu tenho que aprender a administrar minha saúde emocional. E eu tenho que, às vezes, por causa disso, gastar mais tempo buscando ao Senhor, colocando Ele em primeiro lugar e colocando o resto, porque um dos segredos da cura da depressão e da ansiedade é a priorização. Quando a gente põe todas as coisas nos seus devidos lugares, está tudo arrumado. E às vezes as coisas estão desarrumadas dentro de nós. E sabe de uma coisa? A gente precisa arrumar as coisas dentro de nós. E nessa arrumação, e nessa desarrumação que o Espírito Santo faz dentro de nós, Ele quando nos desarruma é para colocar as coisas no seu devido lugar, e às vezes é no meio de luta e de tristeza. E quando a gente está nesse lugar, as coisas são arrumadas. Aí Deus vai para o primeiro lugar. Adoração, oração, palavra. Aí isso é o meu número 1. Aí daí para frente, aí eu vejo o que se encaixa na minha agenda, a minha exigência cai, porque um dos meus defeitos, isso não é virtude,
perfeccionismo tem a ver com o meu temperamento e com os aspectos negativos do meu temperamento. O perfeccionismo me destrói, o perfeccionismo me judia. Eu quero sempre fazer o melhor, talvez por conta das heranças de rejeição que eu tive na minha vida, eu quero sempre fazer o melhor para compensar e para eu ser aceito. Eu gosto de fazer bem, eu gosto de fazer bem as coisas, mas eu já conversei com Deus. Primeiro, eu gosto de fazer bem as coisas mesmo, porque é para o Senhor, mas tem uma medida que nem sempre a gente sabe um número exato, a forma exata de medir essas coisas, mas tem uma medida do perfeccionismo que é para a gente ser aceito mesmo e para as pessoas olharem e falar assim, uau, como esse cara faz esse negócio bem, uau, ele é bom, olha, além da média, não sei o quê. E isso não precisa ser assim. Judia, o perfeccionismo judia do meu coração, judia da minha alma. E quando eu passo tempo nessa presença, nesse lugar, isso deixa de ter importância. Eu não preciso mostrar nada para ninguém, nem provar nada para ninguém, nem falar que eu sei, nem mostrar como eu sei, nem mostrar como eu faço bem. E às vezes, se não dá para fazer porque não coube na minha agenda, eu deixo para lá. Num estado natural, eu ia me enforcar de raiva de mim mesmo, porque não consegui fazer o negócio bem feito e tal. Mas, quando eu estou na presença de Deus, e as coisas estão mais arrumadas dentro de mim, então eu sou menos exigente comigo mesmo. E eu consigo encontrar um lugar de saúde na presença de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando de mim, tá? E não de você. Amém, gente? Amém. Ok? Então, a gente precisa dessa arrumação. Busca Deus em primeiro lugar. O alvo é o monte. E não a bênção. Eu não estou negando bênção e a necessidade dela. Eu só estou dando o caminho certo para chegar lá. Amém, gente? E é Deus que vai conduzir a gente para lá. Não foi Deus que conduziu o povo até lá? Sem Deus não dá para chegar lá. Aí quando você está andando com Deus, chega um ponto que fala assim, não faz a menor diferença se for hoje, se for amanhã, se Ele vai me dar, se Ele não vai me dar, porque eu encontrei o meu maior tesouro. É o próprio Deus. Eu encontrei a minha maior riqueza, é o próprio Deus. Ele me satisfaz. E nada mais, e ninguém mais. Ele me satisfaz. Amém, queridos? E assim, Jesus, servireis a Deus nesse monte. Tinha que voltar para lá. Moisés estava lá. Deixa eu fazer uma transição para mudar a ideia aqui. Como líder, eu tenho que visitar esse lugar. E eu estou dizendo para vocês. Eu quero que vocês mergulhem mais junto comigo nesse lugar. De oração, de consagração. Na reunião que vamos ter com os supervisores para definir algumas coisas, dentre as coisas que vamos definir, será um momento a mais neste ano que a gente vai consagrar na sala de oração. Quando eu disser para vocês, quando a gente vai dedicar nosso tempo a mais na sala de oração, eu quero abrir para a igreja para poder fazer isso também. Eu já faço isso. Faço isso na minha casa, faço isso no meu lugar, no meu monte, no meu escritório, eu faço. Na minha sala, na sala onde a gente faz as nossas devocionais. É o meu monte. Mas a gente precisa ir mais. A gente precisa mais. Amém, queridos? Aí, no verso 18, está escrito assim: e ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Ele falou alguma coisa de terra prometida para Faraó? Não. O alvo é qual é o alvo, amados?
é o monte do Senhor. Essa é a nossa meta. Não deu para colar o mapa, né? Não, tudo bem. Vamos seguir então. Nessa caminhada, ele se põe a caminho, deixa eu contar a história, quero fazer uma narrativa meio histórica aqui e fazer uma ligação. Eles saíram do Egito, eles passaram pelo Mar Vermelho, símbolo do batismo do povo, né? Para começar uma nova caminhada. O povo passou fez a festa de Páscoa, que nós vamos celebrar a ceia hoje aqui, e saiu com os primogênitos todos vivos, né? Os primogênitos e as 10 pragas já tinham acontecido lá no Egito. Cada uma das pragas tinha a ver com a destruição do poder de um deus egípcio, né? E Deus está não apenas livrando o seu povo, Ele está demolindo as estruturas malignas do Egito. Deus não está apenas libertando, Ele também está trazendo juízo. Não está acontecendo apenas um avivamento. Essa é uma outra mensagem que eu vou pregar, não agora, mas eu vou mencionar para você. Ele está não apenas promovendo um avivamento no meio do seu povo, Ele também está trazendo juízo todas as vezes. Preste atenção, só isso que eu vou falar, não vou falar mais. Todas as vezes que Deus traz um avivamento, Ele também traz juízo. Avivamento e juízo andam juntos. Alguém vai se lascar e o povo de Deus vai voar. Fecha parênteses. Eles saíram, passam pelo Mar Vermelho, aí eles estão a caminho do Monte Horebe. E caminhando por 3 dias, eles chegam numa região chamada Mara. Mara significa amargo, porque tinha um lago ali de águas amargas. E quando eles chegam ali na região de Mara, 3 dias depois, era a caminhada de 3 dias para eles me sacrificarem no deserto. Não foi isso que Deus falou para Moisés? Caminhando 3 dias, eles chegam em Mara, mas não é no Monte Sinai, é em Mara. Afinal de contas, o que é que tem em Mara? O que está acontecendo em Mara? Quando eles chegam em Mara, Deus disse para eles me servirem, me sacrificarem no deserto. Quando eles chegam lá, eles não fazem nada disso. Eles se põem a reclamar com Moisés. Você vai nos matar de sede, e o seu Deus vai nos matar de sede também. E entra numa dimensão de murmuração e reclamação. O que é que Deus está fazendo nesse momento? O que eles estão integrando? Porque sacrificar, entregar. O que o povo está entregando para Deus? Está entregando o que está cheio o coração. O que está cheio o coração? Está cheio o coração de reclamação, está cheio o coração de murmuração, está cheio de reclamação de idolatria, está cheio o coração está cheio de desejo das coisas do Egito, desejo das coisas do mundo. O coração deles já estava misturado com as coisas do mundo, com as coisas do Egito, com os deuses do Egito, e não só com os temperos do Egito, já estava confundido, já estava confuso, estava uma bagunça já, a cabeça e o coração deles. E Deus é misericordioso, traz para Mara, e começam a reclamar muitas coisas. As águas amargas tornam-se doces, e eles conseguem beber água. Por quê? Deus fala para Moisés, vai lá, pega um pedaço de pau, uma madeira, e lança na água. Assim que a madeira toca na água, as águas são transformadas, e elas tornam-se potáveis, e mata a sede do povo. O homem aponta para Jesus, o homem do madeiro, a madeira do Calvário, a madeira onde Jesus foi crucificado, porque quem se encontra com o homem do madeiro, quem se encontra com Jesus Cristo, consegue experimentar a cura da amargueza do pecado. Ao mesmo tempo que Deus está exercendo misericórdia e está resolvendo o problema deles, também está enchendo de sinais proféticos, apontando para Jesus Cristo, apontando para o Messias. Esse povo que saiu do Egito já nem estava aguardando mais o Messias, a maioria deles nem estava mesmo mais querendo o Messias, e Moisés começa a inserir elementos, Deus começa a inserir elementos proféticos na caminhada do deserto. Quem tem olhos para ver, que veja; quem tem olhos para ver, que ouça, né? Quem tem ouvidos para ouvir, que veja, né? Quem tem
percepção, perceba, presta atenção no que Deus está falando, presta atenção no que Deus está mostrando, porque Ele está inserindo elementos que estão apontando para o futuro. Ele deve corrigir a nossa vida. Eu posso descansar em Jesus, Ele vai curar as amarguezas do meu coração. Andando com Jesus, Ele vai curar o nosso passado. Nós não precisamos ficar presos ao nosso passado, nós não precisamos ficar presos às correntes das amarguras do passado, das rejeições do passado, das injustiças do passado, das dores do passado. Nós não podemos ficar presos a essas coisas. Quando a gente tem um contato com a cruz do Calvário, tudo tem que morrer. E é isso que, de alguma maneira, Deus está ministrando ao povo naquele lugar chamado de Mara, de águas amargas. Mas Deus prova, porque Ele disse que era um lugar de prova também. Deus prova o povo, dando ordenanças. Naquele momento, ali em Mara, Ele dá uma ordenança para o povo. E Ele fala coisas muito interessantes ali para o povo. Eu vou saltar, pode saltar o texto? Eu não vou ler, porque vai demorar demais. Ok? E Ele sai de Mara. Quero ler só o verso 26. Bota, vê se acha o verso 26 aí. E o verso 26 é assim: e disse, se ouvirdes, já tinham bebido, já tinham curado a água, já tinham bebido a água. Aí Deus fala ao povo por Moisés, e no verso 26 Deus fala assim para eles, e disse, se ouvirdes atento a voz do Senhor, ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, ok? Deixar isso entrar no coração, e guardares todos os seus estatutos, guardares na vida e transformar tudo isso em vivência, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Deus se apresenta ao povo, eu curo vocês, eu curo a água, eu curo a nação, eu curo a família, eu curo o casamento, eu sou o Deus que sara. Ele se apresenta como Deus que sara para o povo. Amém, queridos? É assim que Ele se apresenta, é um lugar de amargueza, o povo manifesta a amargueza das suas reclamações e murmurações, mas aí Deus coloca um madeiro em cena, aponta para o Messias e ainda se apresenta para eles, anda na minha presença, me obedece, porque eu saro vocês. Amém, gente? A gente pode contar com a misericórdia de Deus. Curioso, porque o povo aqui estava reclamando, nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Parece o bicho preguiça lá da Era do Gelo, né? Eu vou morrer, nós vamos morrer, tudo aqui de sede. Aí, depois que Deus faz o milagre, e eles colocam para fora o que tem no coração, eles se põem a caminho de Elim. Elim, bem pertinho de Mara, alguns quilômetros mais à frente, eles chegam num oásis. E esse oásis tinha 12 fontes de água, limpa, potável, e 70 palmeiras. Mas por que Deus fez esse povo parar em Mara? Mais um pouquinho eles chegavam na fonte das águas e na sombra das palmeiras para poder comer o fruto doce da tâmara dessas palmeiras. Talvez fossem tamareiras também. Não sei, tem um tipo só de tamareira lá no Israel, e lá no deserto. Mas talvez fosse a tamareira do deserto. Mais um pouquinho Deus chegava lá, mas não, é porque na caminhada, antes de chegar nas fontes e no lugar de descanso e da força, Deus para um pouquinho antes para ver o que sai do nosso coração. Às vezes está bem perto o que Deus quer fazer. Às vezes está bem perto onde Deus vai te levar. Era só um lugar de descanso e de refrigério, de reabastecimento, porque eles tinham que chegar no monte de Deus, no monte do Senhor. E na caminhada Deus nos fortalece. Na caminhada, no meio da caminhada, Deus nos fortalece. Deus prepara lugares de refrigério na caminhada com Ele. Mas em algum momento Deus freia tudo para ver o que é que sai da gente. É tempo de santificação, é tempo de purificação. Muito interessante. 12, o que Deus está falando com isso? Deixa eu fazer uma aplicação aqui. O que Deus está falando com isso? O número 12 na Bíblia lembra governo. E o número 70
multiplicação de 7 vezes 10. 7 é o número da perfeição, 10 é o número da responsabilidade. Na verdade, é o governo de Deus associado a ceder, associado a aceitar o governo, associado à boa administração e à boa gestão de Deus na minha vida, associado às coisas perfeitas do Senhor e à responsabilidade que eu assumo de me sujeitar e de obedecer aos seus mandamentos e de seguir a Deus, porque Ele é meu governo. 12, governo. 70, perfeição e administração, perfeição e responsabilidade. Então, o que Deus está falando com a gente? O que Deus está falando com o povo? Olha, anda comigo e se sujeita ao meu governo. Porque no meu governo, estão comigo? No meu governo e na minha administração, vocês serão supridos de força e descanso. Porque foi o lugar de Elim. Força e descanso. Força e descanso. Amém, queridos? Sombra, por causa das palmeiras, alimento doce, das tâmaras, e água. 12 fontes, não apenas uma para cada tribo. Gente, aí eles saem de Elim. Pouco tempo depois eles saem de Elim, e saindo de Elim, eles vão para o deserto de Sim. Quando eles chegam no deserto de Sim, isso está em Êxodo capítulo 16, quando eles chegam lá, o povo se põe novamente a reclamar com Moisés, e o deserto de Sim fica ao norte de Sinai, um pouco mais ao norte, mais no meio do deserto, e quando eles chegam no deserto de Sim, eles vão reclamar com Moisés mais uma vez, e eles reclamam de fome. E é no capítulo 16 de Êxodo que Deus fala com Moisés que ia enviar o maná. E a partir do capítulo 16 de Êxodo, que Deus envia o maná, o pão do céu, o madeiro nas águas amargas. Deus que sara, aponta para Jesus. O pão do céu aponta para Jesus. Tudo aponta para Jesus. Tudo na antiga aliança aponta para Jesus. Aí Deus manda o maná, mas também manda as codornizes. Também eles são saciados na sua fome de pão e carne. E assim eles comem, são alimentados. Lá no deserto de Sim. Mas não foi tão simples. Se você ler todo o texto, você vai ver que foi também um tempo de prova e de reclamação o tempo inteiro. E Deus vai e se mostra misericordioso e supre o que o povo precisa. Eles saem do deserto de Sim, e eles bem próximo do Monte Horebe, eles param numa região que parece que pertence ainda ao grande Monte Sinai, porque o Monte Sinai não é um monte, o Monte Sinai é uma cordilheira, são muitos montes, parece que tem uma região entre Sim e Horebe, que se chama Refidim, bem pertinho do Monte Sinai já. Então, nessa região de Refidim, o povo está chegando, saiu de Sim e vai para Refidim. Quando eles chegam em Refidim, novamente eles estão reclamando com Moisés da falta de água. Ah, mas eles estavam com sede. Sim, mas é diferente. Falou assim, Moisés, o povo está com sede, nós estamos com sede. Deus está fazendo milagre desde o começo até agora. Vamos ajoelhar, vamos orar, vamos pedir para Deus saciar a nossa sede, vamos junto nisso aí, vamos junto trabalhar, vamos junto buscar o Senhor, porque parece que a gente está aqui para isso mesmo, vamos junto buscar o Senhor. Aí Deus ia dar água para eles, sim ou não? Claro que ia, mas não, eles param e começam a reclamar, ainda não estão entendendo. A reclamação é uma ferramenta do inferno. Geralmente a reclamação é uma desculpa da omissão. Eu estou deixando de fazer alguma coisa, então ao invés de eu assumir que eu não estou fazendo alguma coisa que eu deveria estar fazendo, eu reclamo. Geralmente, quem reclama esconde as suas omissões atrás da reclamação, atrás da murmuração. É mais fácil gritar, falar alto, criar uma cena, do que assumir o que não está fazendo, deveria estar fazendo. Então a gente reclama. E nesse mecanismo de autoproteção,
você acaba também sempre culpando alguém. Mas se fulano tivesse feito, mas se Moisés tivesse, mas se Deus tivesse falado, mas se você sempre joga também a culpa para alguém. O povo fazia isso, não assumia a sua própria responsabilidade. E em Refidim, vai lá. Aí Deus manda Moisés fazer uma coisa diferente quando chega em Refidim. Ele faz o seguinte, olha, e o Moisés, a coisa estava ficando pior, porque quando Moisés fala com Deus nesse momento em Refidim, Moisés fala para Deus assim, Deus, o Senhor dá água para esse povo, porque eles estão a ponto de me apedrejar. Está piorando. Em vez de melhorar, piora. Nem chegaram em Horebe ainda. Por isso que Deus foi ficando irritado quando chega em Horebe, queria matar todo mundo. É um povo reclamão, que fica jogando a culpa nos outros, mas não faz o que devia fazer. É fácil. É fácil ficar acusando os outros. É fácil ficar falando mal dos outros. Qualquer Zé Mané faz isso. Com perdão aos Zés. Né? Qualquer fraco faz isso. Joga a culpa nos outros. Qualquer um faz isso. Mas não. Os filhos de Deus não. Os filhos de Deus não. A gente assume aquilo que a gente não está fazendo e se esforça por fazer. E corrige. Amém? Aí, Deus dá uma direção para Moisés diferente. Fala, olha, então faz o seguinte. Chama os anciãos do povo. Primeira vez que isso está acontecendo. Chama os anciãos do povo, se junta tudo e vai para Horebe. Uau! Chama os anciãos do povo e vai para Horebe. E leva o cajado, mesmo que você tocou o rio Nilo. Chegando lá, bate na rocha. Aqui era para bater na rocha. A última vez não era para bater, era para falar. Mas aqui ele manda, bate na rocha. Porque a rocha sofreria, é um símbolo. A rocha é Jesus. Dele é que emana a provisão de água viva para todos nós. Mas a rocha vai ser castigada, a rocha vai ser ferida. Em um momento, no primeiro momento do nosso encontro com Jesus, a gente tem que se ver na cruz do Calvário, a gente tem que se ver nas feridas da cruz, a gente tem que se ver no sangramento da cruz, a gente tem que se ver nas chibatadas da cruz, a gente tem que se ver nos cortes. Porque o meu pecado produziu aquilo. Aí Moisés leva os anciãos para Horebe, não em Refidim, para Horebe, se bem que é bem pertinho ali. Aí ele bate na rocha, a água flui, da ferida da rocha flui água viva. Da ferida da rocha flui água viva. O melhor lugar para a gente se acomodar na nossa vida é ali. Quando Moisés, no capítulo 33 de Êxodo, pede para Deus mostrar a sua glória, Deus fala assim, eu vou te esconder na ferida da rocha. E vou permitir você ver a minha bondade passar. Se esconder na ferida da rocha. A gente tem que estar na cruz. A gente tem que se encontrar na cruz muito mais frequentemente. E aqui a água emana da rocha ferida e mata a sede do povo. Curiosamente, também em Refidim, acontece uma outra coisa, a batalha contra os amalequitas. Aí os amalequitas se levantam e em Refidim, enquanto eles estão em Refidim, levantam guerra, aquela guerra em que Josué e Ur sustentam os braços de Moisés, apoiam ele numa pedra. Enquanto ele está com os braços levantados, o povo de Deus vence a batalha. Quando caíam os braços, os amalequitas venciam. Aí Josué e Ur, Arão e Ur, Josué está lutando, Arão e Ur seguram os braços de Moisés
enquanto eles estão levantados em posição de clamor, de adoração, de intercessão, o poder de Deus caía sobre o exército de Deus e eles venciam a batalha. Tudo isso também em Refidim. Tudo isso no caminho de Horebe. Tanta coisa acontecendo antes de chegar em Horebe. O alvo é um monte de Deus, mas para chegar lá vai passar muita coisa. Muita coisa vai acontecer, mas a gente não pode desistir. Aí ele vence a batalha, muito interessante. Aí eu quero ler o texto do 17:12 de Josué, de Êxodo, que diz assim: ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Josué desbaratou a Amaleque, o seu povo, ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou ali um altar, ele chamou: o Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissi. No caminho de Horebe, o povo tem a oportunidade de experimentar Deus ganhando as guerras para ele, vencer as suas batalhas. Ainda era o povo cheio de reclamação. Moisés edificou o altar. Ainda era o povo cheio de reclamação, ainda era o povo cheio de murmuração, mas numa caminhada, você não pode... Deus não dispensa a sua misericórdia, nós precisamos da misericórdia de Deus. Mas Ele também se revela como aquele que dá água viva, na ferida da rocha emana água viva, mas Ele também é a nossa vitória. Pode ficar firme, segue aí, segue aí. O nosso Deus é um Deus de força, é um Deus de vitória, é um Deus de descanso. Ele faz, mas você tem que estar nele. Tem que estar no lugar certo, porque não flui água viva em qualquer lugar. Flui água viva nesse momento aqui só de Horebe. Estão comigo, gente? Só de Horebe que vai fluir essa água. Podia ser em Refidim? Não, é Horebe. Amém, gente? Qual é a meta? É o monte do Senhor. É Canaã? Não, é o monte do Senhor. Aí a viagem continua. Eles saem daqui e o povo chega em Sinai, o monte do Senhor. Lá no Sinai, muita coisa está acontecendo. Verso 2 do capítulo 19. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Entre a saída do cativeiro e a promessa, você tem que acampar no monte do Senhor. Tem que aprender a parar. Tem que aprender a entrar na oração. A buscar a sua presença. Subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Esse é um texto que é conhecido como a aliança de Deus com Israel. De Êxodo 19, um texto importantíssimo. E no verso 4 ele diz: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Pensa nessa trajetória toda, desde do Mar Vermelho até Refidim. E Deus está dizendo: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Deus está cuidando. O povo não presta, mas Deus está cuidando. A sua misericórdia é derramada em abundância. Ele dá pão, Ele dá carne, Ele dá água, Ele dá vida, Ele dá vitória, Ele dá cura, Ele dá tudo isso. Agora, pois, verso 5, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Tudo é meu. Mas se andarem comigo, na minha presença, obedecendo a minha vontade,
vocês serão reis e sacerdotes nessa terra, porque tudo é meu, não é só Canaã, o planeta todo. Percebe? O planeta todo, tudo é de Deus. Eu vou me fixar numa promessa de um território, de uma terra. Era importante? Sim, era importante. Porque tem que ter um território para o povo do reino ser construído e estabelecido. Só que hoje não é um território de terra. Hoje é o território da salvação, é o território do evangelho. É espiritual. Amém, gente? É da outra mensagem isso, mas não dá para pregar agora. Entre os capítulos 20 a 31 de Êxodo, Deus entrega para Moisés. Quando ele chega, a primeira coisa que acontece é Moisés sobe para o monte. Deus chama Moisés, ele sobe para o monte, o povo fica lá embaixo. Ele fica 40 dias lá no monte, ouvindo Deus, e ele recebe de Deus os 10 mandamentos, ele recebe de Deus instruções das leis, ele recebe de Deus, nesse primeiro momento, todas as instruções sobre o tabernáculo que ia ser feito no deserto. 40 dias depois, o povo lá embaixo já está construindo um bezerro de ouro. E está chamando o bezerro de ouro de Deus, dizendo que o bezerro de ouro tinha tirado eles do Egito. É isso que está acontecendo em Horebe, na presença de Deus. Porque quando a gente vai na presença de Deus, Deus revela tudo que está em nós. É um tempo de revelação. Deus se revela, mas revela também o que está no nosso coração. E Ele nos dá chance, porque quando Moisés desce do monte e estraçalha as tábuas da lei, destrói o bezerro de ouro, faz dele pó, mistura na água e dá para toda a galera beber essa água, e depois fala assim, quem é do Senhor vem do lado de cá. Os levitas vieram tudo em primeiro lugar, por isso eles foram a tribo que Deus escolheu para os ofícios. Então veio os levitas, aí veio a galera, a maior galera veio para o lado de Moisés, aí a outra galera que queria voltar para o Egito, aí foi para o outro lado. Simples, Deus mandou matar todo mundo. Simples assim. Tem um momento que Deus vai passar peneira. Tem gente que tem que sair mesmo. Tem gente que tem que sair mesmo. Porque quando a gente se encontra no monte do Senhor, vai acontecer um monte de coisa. Deus vai se revelar, vai revelar a todos nós, e a gente vai ter a chance de escolher que lado a gente fica. Nós temos essa oportunidade, Deus está fazendo isso. Aí, quando o texto segue, lá pelo capítulo 33, tem uma finalização, aí acontece uma coisa no capítulo 33. Logo depois, em que Deus se revela, em que Ele manda matar todos os que desobedeceram e escolheram o lado da idolatria, o que aconteceu? É nesse texto desde o capítulo 33, que Moisés pede para Moisés pede para Deus mostrar a glória. Aí, é muito interessante. Nesse contexto, eu quero ler os versos de 12 a 17. Disse Moisés, eu quero ler na linguagem de hoje. Olha interessante. Moisés disse a Deus, o Senhor, é verdade que me mandastes guiar este povo para aquela terra, porém não me disseste quem é que irá comigo. Deus, depois que aconteceu tudo esse pampeiro, Deus falou para Moisés, é melhor você ir, guia seu povo aí até lá, porque se eu me manifestar no meio deles, eu vou matar todo mundo. Aí Moisés entra num papo intercessório com Deus e fala isso aqui. Moisés disse ao Senhor, é verdade que me mandaste guiar, ok? Estão percebendo o diálogo aqui? Me mandaste guiar este povo para aquela terra, porém não me disseste quem é que irá comigo. Disseste que me conheces bem e que estás contente comigo. Moisés falando para o Senhor. Deus estava satisfeito com Moisés, por isso que queria fazer de Moisés um novo povo. Foi essa a proposta de Deus. Moisés, vamos fazer um acordo aqui, eu mato todo mundo e começo tudo de novo com você, como Adão, como Noé. Aí Moisés falou assim, não. Aí Moisés, com tudo que o povo era, já estava amando o povo.
falei, não, eu não vou aceitar isso não, Deus. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia. E que vão dizer de nós todos, inclusive do Senhor. Disseste que me conheces bem e que estás contente comigo. Agora, se isso é assim mesmo, fala-me dos teus planos, para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Lembra que escolheste esta nação para ser tua. Aí a intercessão de Moisés. Deus disse, eu irei com você e lhe darei a vitória. Nesse momento, a coisa muda completamente. Moisés está dizendo, eu preciso da tua presença. E eu não vou sair daqui sem a tua presença. Não tem acordo. Não quero um anjo. Não quero eu mesmo ir. Porque eu não tenho força nem poder para ir. Eu só saio daqui se o Senhor for comigo. Só na tua presença que eu quero me mover. Só na tua presença que eu quero andar. Só na tua presença que eu quero me mover na vida. Só na tua presença que eu quero viver dia após dia, após dia, só após dia. Só na tua presença que eu quero caminhar no deserto. Porque eu tenho a garantia do pão, eu tenho a garantia da água, eu tenho a garantia da sombra, eu tenho a garantia da força, eu tenho a garantia do descanso. Meu chinelo vai crescer com o pé, a minha roupa vai crescer no corpo à medida que a gente vai crescendo. Eu tenho a garantia de tudo, porque na presença. Amém, gente? Eu irei com você e lhe darei a vitória. Então Moisés respondeu, se não fores com o teu povo, não nos faça sair deste lugar. Como é que os outros povos podem saber que estás contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. A presença. Se você for para a presença, Deus chama, Deus põe uma sarça, Deus convida, mas se você for para a presença, aí a presença vem. Ele te supre, Ele se manifesta, Ele enche a sua vida. Mas nós temos que ir para a presença. E quando a gente vai para a presença, a gente é abastecido da presença, abastecido de poder, abastecido de glória, abastecido de vida, abastecido de cura, abastecido de força, abastecido de sabedoria. Aí a presença de Deus na nossa vida será vista pelos demais, será vista pelas demais pessoas, será vista pelos nossos inimigos. Eu não estou falando de gente, eu estou falando de demônios, de principados e potestades da maldade. A presença de Deus vai conosco. A gente se aproxima do monte do Senhor, e o Senhor do monte se manifesta a nós. Nós nos aproximamos e buscamos ao Senhor do monte, e ao monte do Senhor, e o Senhor do monte se manifesta a nós. Amém? A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. O Senhor Deus disse a Moisés: vou atender o seu pedido, porque conheço você bem e você conseguiu a minha aprovação. Eu vou atender. Eu resumo tudo isso dizendo o seguinte: Deus levaria o povo para a terra prometida, mas a meta era o monte do Senhor. Em Mara, Jesus cura a amargueza da vida. Em Elim, força e descanso no governo e no cuidado do Senhor. Em Sim, maná e carne. A gente tem que aprender a depender de Deus na caminhada do deserto.
Em Refidim, água da rocha e vitória contra os amalequitas. Provisão de Deus para quem está em Cristo e poder de vitória, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Em Refidim, Deus está ensinando isso. No Sinai, o monte do Senhor, neste lugar, recebemos revelação de Deus e de nós mesmos. Somos santificados, transformados e conduzidos por Deus em sua presença para as promessas. Se eu puder resumir isso em 3 frases: entre o cativeiro e a terra da promessa, acampamos no monte do Senhor. Foque no Senhor e na sua presença, e não nas bênçãos da promessa. Foque no Senhor e deixe Ele te levar às bênçãos de suas promessas. Amém? Baixa a tua cabeça. Senhor, nós